A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com o Brasil e com o mundo pelo Facebook e YouTube. E nesta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, o nosso convidado para falar-nos sobre adolescentes assembleianos de Varginha, Minas Gerais, é o presbítero Lucas Evangelista. O nosso convidado é professor de teologia, historiador e pregador da Palavra de Deus, além de ser o líder do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missões, em Varginha, no sul de Minas Gerais. Presbítero Lucas, muito obrigado pelo convite, ter aceito mesmo, e seja bem-vindo aqui à nossa live do Memórias. Pai do Senhor Jesus, pastor Éder, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe sua vida, e será uma bênção essa live em nome de Jesus. É um prazer estar aqui juntamente com o irmão. Amém. Queridos internautas, nós estamos então neste momento fazendo esse trabalho aqui, retornando após um período de recesso, e queremos convidar a todos para que estejam participando das nossas lives e conhecendo o nosso trabalho do Memórias das Assembleias de Deus. Nós queremos, neste momento, então, deixar aqui com vocês o nosso canal no youtube.com/Pastor Éder William. Inscreva-se em nosso canal e acesse a playlists para você ter o acesso a todas as lives. Hoje nós estamos contabilizando a live de número 167. Temos ali nas lives as entrevistas com pesquisadores, pastores, homens e mulheres que fazem a história da Igreja Assembleia de Deus em nosso Brasil. Também não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Presbítero Lucas, eu primeiramente quero perguntar ao irmão sobre a sua formação teológica, acadêmica, o seu domicílio eclesiástico. Por gentileza, nos passe essas informações iniciais. Pastor Éder, eu e a minha esposa, irmã Natália, estamos residindo na cidade de Varginha, Minas Gerais, sobre a autoridade também, a bênção do nosso pastor presidente, pastor Salvador Antunes. Estamos na cidade de Varginha, que se localiza no sul de Minas. A sede do campo da Assembleia de Deus, Ministério Missões, fica na cidade de Varginha mesmo. Sou formado em licenciatura em História, também em bacharelado de Teologia. Estamos aqui trabalhando, né, pastor, com o Departamento dos Adolescentes, aqui do campo de Varginha, Minas Gerais. O nome do grupo do departamento chama-se Adolebênçãos. São adolescentes que são bênçãos para a honra e glória de Jesus. E estamos aqui trabalhando firme e forte para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Então, nos fale um pouquinho a respeito da igreja onde vocês congregam, o endereço, o bairro, os dias de culto, os horários, o pastor presidente, um pouquinho da história da igreja de Varginha, que tem uma importância histórica para as Assembleias de Deus no Brasil. O campo de Varginha, pastor, é um campo histórico assembleiano. Por quê? Apesar de Varginha ser conhecida no campo científico por um acontecimento em 1996, que é justamente o surgimento ou aparecimento, né, do suposto ET de Varginha, não é o ET de Varginha que é realmente o ponto principal dessa cidade. O ponto principal dessa cidade é justamente a história da igreja
e também dos seus fundadores assembleianos lá. Por quê? Porque essa igreja foi presidida e cresceu e se desenvolveu através de um pastor muito conhecido chamado pastor Bernard Johnson. O pastor Bernard Johnson, quem é conhecedor da história da Assembleia de Deus, foi um pastor levantado por Deus para realizar muitas cruzadas evangelísticas. Ele era muito usado nos dons de curas e também muito usado na sua mensagem evangelística para que as pessoas aceitassem a Jesus. Então ele realizou no Brasil muitas cruzadas evangelísticas e é conhecido nesse sentido. Ele já dorme no Senhor, pastor que trouxe né, uma história e deixou um legado muito importante para a cidade. Atualmente, o nosso pastor presidente é o pastor Salvador Antunes, que foi o pastor que prosseguiu o trabalho após o pastor Bernard Johnson. Nas mãos do nosso querido pastor, a igreja cresceu numa proporção para a honra e glória de Jesus. Tem sido nosso querido pastor lá. Também o seu filho do pastor Bernard Johnson é o pastor vice-presidente do campo, o pastor Terry Johnson, que cuida e também preside o Instituto Teológico ETAD. Então, é uma igreja histórica, é uma igreja que tem história, é uma igreja que conhece os seus fundadores, né, e preserva isso. Então, pastor, a Assembleia de Deus no sul de Minas, especificamente na cidade de Varginha, é uma igreja que preserva os costumes da Assembleia de Deus mais antigos. É uma igreja que tem a preocupação de preservar a sua história. Ela não está preocupada com inovações, ela está preocupada com o evangelho, em pregar a palavra de Deus justamente pela história que ela possui, pastor. E me diga, por gentileza, aí quais são os dias de cultos, os horários, onde está localizada o endereço, o bairro da igreja sede de Varginha. Os cultos que nós temos são terça-feira, culto de ensino na nossa sede, cujo a mensagem é sempre trazida pelo nosso querido pastor Salvador. Depois, posteriormente, no decorrer da semana, temos os trabalhos nas congregações, quarta, quinta, sexta-feira tem um trabalho abençoado com o círculo de oração, no qual elas têm o seu momento de ensaio, mas também elas realizam os seus cultos e orações. Sábado, nós temos consagração de manhã, sábado à tarde, um ensaio com o departamento dos adolescentes e também, posterior, outros ensaios, né, dos departamentos, mas domingo é um dia importante, porque domingo de manhã, escola bíblica dominical, de extrema importância e também um trabalho em que nós temos um cuidado, um carinho muito grande de todo o campo, e também à noite, o nosso culto da família. A igreja, ela está em um ponto muito fácil de localização na cidade de Varginha, porque ela fica justamente próximo do lado da rodoviária. Então, é muito fácil, lá perto do centro, é uma igreja fácil de achar, fácil de encontrar, uma igreja que tem a sua localização na cidade fácil. Atualmente, a sede, que é a nova sede, né, que é uma sede que foi construída recentemente, ela já está numa localização já próximo da rodoviária. Mas a sede antiga, para quem já foi, para quem já conhece, ela era localizada um pouco mais próximo do centro e longe da rodoviária. Mas aí teve essa troca, né, de sede e atualmente estamos lá perto da rodoviária em nome de Jesus. Agora, você, juntamente com a sua esposa, a irmã Natália, são os líderes do departamento de adolescentes da igreja sede. Esse departamento é formado por quantos adolescentes? Quais são os dias dos ensaios, os horários? Quais são as atividades que vocês têm realizado com esse departamento? Amém, pastor. Antes de
de passar essas informações, eu tenho que apresentar e também louvar a vida dos nossos queridos irmãos que trabalham conosco na liderança. Eu e a minha esposa fomos colocados em fevereiro do ano passado, juntamente com a liderança, né, os irmãos que já estavam lá, nós continuamos o trabalho. A liderança é formada por mim, minha esposa, logo em seguida o irmão Bruno, com a sua esposa, a sua digníssima esposa, irmã Lauriana. Então, o diácono Bruno e a irmã Lauriana, eles são uma bênção, estão trabalhando juntamente conosco. É justamente o meu segundo, a pessoa que é o meu braço direito no departamento. Tem nos ajudado para que esse trabalho esteja crescendo, esteja prosseguindo. Se ele estiver assistindo, um grande abraço para o nosso querido irmão Diácono Bruno. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus, juntamente com a sua esposa. Na área da regência, nós temos o nosso irmão Jonatas e a sua digníssima esposa, a irmã Talita, e também a irmã Júlia. Então, a liderança do campo de Varginha é justamente esses irmãos. Nós temos outros irmãos que nos auxiliam, não vou citar o nome de todos, porque senão eu posso acabar esquecendo, mas a liderança é formada por esses integrantes, pastor. Então, nós somos colocados para cuidar do campo, né? E também da sede. A sede, ela tem por volta de 40 adolescentes, de 40 a 45 adolescentes, formado por adolescentes na faixa etária de 11 anos até 15 anos. Então, quando a criança ela está no departamento infantil e completa 11 anos, ela passa do departamento infantil para o departamento dos adolescentes. E quando o adolescente completa 16 anos, ele passa do departamento dos adolescentes para o departamento dos jovens. Então, a nossa faixa etária, ela está justamente neste ponto intermediário entre as crianças e também os jovens. No campo, na cidade de Varginha, porque dentro do campo de Varginha nós temos outras cidades que também estão ligadas ao nosso campo, mas especificamente na cidade, junto com as congregações, nós temos por volta de 140 adolescentes, juntando, né, todas as congregações junto com a igreja sede. Se formos unir os adolescentes da cidade de Varginha e também das demais congregações que estão em outras cidades que pertencem a todo o campo, nós temos mais de 200 adolescentes. Então, este departamento é um departamento, como nosso querido pastor Salvador Antunes nos ensinou, e eu vou levar isso para o resto da minha vida, é um departamento missionário, que é um departamento em que nós estamos trabalhando para Deus trabalhar, salvar e também dar experiências e levantar pessoas usadas por Deus no meio desses adolescentes. Queridos internautas, estamos recebendo o presbítero Lucas Evangelista, que juntamente com a sua esposa e equipe estão liderando o departamento de adolescentes da Igreja Assembleia de Deus em Varginha, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Nós estamos, neste momento, aqui ouvindo da parte dele a estrutura, a composição, a liderança desse departamento que tem a sua importância nas igrejas Assembleias de Deus. Eu conheço algumas igrejas Assembleias de Deus que têm o departamento infantil e o departamento de jovens, mas há uma lacuna, pois não há em algumas Assembleias de Deus a existência do departamento de adolescentes. Mas, graças a Deus pela vida do pastor Salvador Antunes, que preside o campo de Varginha, e pela visão que Deus lhe deu para que esse departamento seja valorizado e o investimento seja feito na vida dessa faixa etária dos adolescentes. Meu querido convidado, fale um pouquinho para a gente, então, das atividades que vocês realizam, os cultos, os eventos, os retiros com os adolescentes.
Os trabalhos dos adolescentes, pastor, nós trabalhamos com duas frentes principais. A primeira é justamente os ensaios. Então, todo sábado, das 3 às 5 da tarde, na própria igreja sede, nós temos o nosso ensaio. E o ensaio, ele não é um momento apenas de louvor. Nós sempre trazemos um momento de oração e também um momento de palavra para a vida dos adolescentes. Se tem algo que eu agradeço a Deus pela ajuda dos pais dos adolescentes, é o cuidado que os pais têm em levar os adolescentes para o ensaio, porque o ensaio, ele é em peso. Vai quase todos os adolescentes, todos os ensaios. Eles não faltam ensaio, eles gostam do ensaio, eles vão. Não temos o problema de sempre falta um, ou vai metade do pessoal, não. Graças a Deus, sempre temos um número muito expressivo nos ensaios. Então, sempre começamos com oração, um momento da palavra, nós trazemos uma palavra para os adolescentes, eles têm liberdade de perguntar, de conversar, de tirar dúvida. Depois, nós temos aí o momento do ensaio mesmo, propriamente do louvor, para que eles estejam preparados para louvar a Deus no decorrer dos cultos que teremos. Então, o ensaio é das 3 às 5, temos 2 horas de ensaio. Em relação à questão do campo, as demais congregações têm os seus ensaios de acordo com a sua disponibilidade também, não necessariamente é sempre no sábado. Mas o da sede, nós temos esse ensaio no sábado. Depois do ensaio, à frente do trabalho que temos com o departamento dos adolescentes, e que eles também gostam muito, é justamente os cultos nos lares. O culto no lar traz um tipo de dinâmica diferente e também uma estrutura diferente. Então, não é sempre que conseguimos fazer com muita frequência, mas sempre que possível nós fazemos. Então, o culto no lar, ele é importante por quê? Porque é no culto do lar que nós começamos a descobrir os dons que Deus deu aos adolescentes. Quem gosta de louvar, quem tem uma aptidão e um desejo pelo ministério da palavra, quem gosta de cantar em grupo. Então, é nesse momento que nós vamos descobrir o dom de cada um e desenvolver. Porque, como o senhor é pastor, o senhor bem sabe, num culto de domingo à noite, nós não temos tempo hábil suficiente para dar oportunidade para todo mundo. Principalmente numa igreja sede, que é uma igreja normalmente muito grande, com um número muito expressivo de participantes. Então, no culto do lar, o adolescente vai ter o seu momento de poder ter uma oportunidade, de dar uma saudação, de contar um testemunho, de trazer uma palavra de 10 minutos, ou apenas uma leitura de um versículo, de louvar um hino da harpa, ou cantar um hino avulso. Então, é nesse momento que o adolescente ele vai poder desenvolver com mais facilidade e também num ambiente em que ele vai se sentir mais confortável, porque é um ambiente em que ele já tem pessoas conhecidas, que é justamente os seus colegas do departamento. Ele vai se sentir mais confortável porque está sendo orientado também pela liderança. Se uma pessoa é chamada ou convidada para dar uma saudação, a liderança já orienta antes, uma semana antes, uns dias antes, como é que vai dar a saudação, o tempo da saudação, o que é para ser dito no momento da saudação, ou, por exemplo, se ela vai contar o testemunho, como ela vai contar o testemunho, e assim por diante. Então, ela vai ter um ambiente mais favorável para ela se desenvolver. Então, o culto do lar tem sido um trabalho também fenomenal, que Deus tem abençoado. Nós escolhemos um pai, um adolescente que deseje que nós façamos o culto lá. Todos os adolescentes vão em peso. Nós fazemos um culto não muito extenso, mais ou menos de 1 hora e meia. Cantamos louvores, damos algumas oportunidades e o momento da palavra. E Deus tem operado grandemente, pessoas já foram batizadas no Espírito Santo, adolescentes que foram convidados, que aceitaram a Jesus em alguns cultos que fizemos. Então tem sido um trabalho abençoado. A questão, pastor,
do retiro, nós ainda não realizamos o retiro especificamente com o departamento dos adolescentes. Mas nós temos planos para poder realizar no decorrer desse ano. No nosso campo, o departamento dos jovens realiza todo ano e os adolescentes gostam de participar. Mas nós estamos trabalhando a liderança para esse ano, se possível, se Deus permitir, realizarmos um trabalho, um retiro espiritual especificamente com os adolescentes. Glória a Deus. Queridos internautas, nós estamos aí recebendo o presbítero Lucas Evangelista, que lidera o departamento de adolescentes com a sua esposa, irmã Natália, e equipe na igreja sede Assembleia de Deus, em Varginha, no sul de Minas. Nós queremos aproveitar o ensejo e convidar você que não conhece a entrar no nosso canal no YouTube, Pastor Éder William, e acessar a playlist Lives, onde temos ali 167 lives gravadas com as entrevistas junto com os nossos convidados, pastores, pesquisadores e pessoas que fazem a história e a memória da Igreja Assembleia de Deus em nosso país. Não esqueça de, ao inscrever-se no canal, também acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. youtube.com/pastor Éder William. Vamos então agora perguntar ao presbítero Lucas sobre os grandes desafios para uma liderança aos adolescentes. Porque, Lucas, os adolescentes não são crianças, mas também não são adultos. Estão naquela faixa etária dos muitos dilemas, das muitas interrogações e das muitas decisões que eles devem tomar no que diz respeito à vida acadêmica, à vida profissional, entre outras decisões. Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre os grandes desafios, os grandes dilemas e os problemas que surgem ao líder que tem a responsabilidade de ser até um referencial junto aos adolescentes da igreja local. Pastor, o departamento dos adolescentes é um departamento maravilhoso, muito gostoso de trabalhar, é um departamento alegre, é um departamento em que nós nos sentimos amados, é um departamento que nós temos gosto de trabalhar. Cada departamento tem a sua dificuldade, tem o seu desafio, tem as suas necessidades, mas o departamento dos adolescentes é um departamento realmente missionário. Por quê? Porque o adolescente, como o senhor bem disse, é um departamento que está justamente nesse ponto intermediário. Ele não é criança, mas ele também não é um adulto. Ele está num ponto ainda de se descobrir. Muitas vezes tem atitudes de criança, mas muitas vezes também fala certas coisas que já demonstram certo tipo de conhecimento, de maturidade, de entendimento das coisas certo e errado. Então, é um departamento maravilhoso. Eu me apaixonei por esse departamento. Eu tenho um amor muito grande, muito profundo por cada adolescente. Mas realmente os desafios desse departamento, pastor, ele se encontra no caráter realmente dessa faixa etária. Por quê? Porque nós, como liderança, nós vamos enfrentar e participar de alguns problemas e dificuldades justamente que eles também enfrentam. Então, o adolescente, ele passa por alguns tipos de dificuldades dessa faixa etária que é normal da idade. Ele está querendo ter novas experiências com o mundo. Enquanto criança, ele não entende ou ele não tem as suas portas abertas para ter uma visão geral do que está ao redor dele. Mas quando ele já está justamente nessa faixa etária, né, no nosso caso, a partir dos 11 anos, que o departamento ele vai começar a trabalhar, ele já está começando a experimentar coisas novas,
ele começa a olhar com uma visão diferente para os demais adolescentes que não são da igreja. E isso traz uma curiosidade, principalmente para o adolescente, que é justamente o adolescente como nós chamamos do berço cristão. É filho de pais que são crentes, que desde do seu nascimento ele vai para a igreja. Ele não teve ainda a oportunidade de ter contato com o mundo de fato. Então, isso traz uma curiosidade muito grande. Então, eles estão tendo esse contato e, às vezes, também um olhar com fascínio e desejo para o mundo. Eles acham interessante, eles acham atrativo. Então, a liderança tem que realizar um trabalho em que este fascínio do mundo seja claro de que é um fascínio mentiroso, que é um fascínio que vai levar ele para o inferno. Por quê? É um trabalho missionário. Porque cabe à liderança realizar um trabalho em que o adolescente seja passado pelo processo da conversão. Que dificuldade? É um desafio muito grande. Por quê? Porque muitos adolescentes estão na igreja, mas ainda não se converteram, não tiveram uma experiência verdadeira, uma experiência pessoal, individual com Jesus. Muitos não ainda passaram pelas águas, não foram batizadas nas águas, não são membros da igreja. São frequentadores do culto, são congregados, mas não fazem parte do rol de membro. Então, ele não passou pelo curso pré-batismo, mesmo tendo uma noção do que pode ser feito ou não pode ser feito, ele não conhece o regimento interno da igreja. Tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, é um departamento em que o nosso pastor, ele dá oportunidade para os adolescentes, tanto membros como não membros, mas que estão lá na igreja, estão firmes, eles têm uma oportunidade de louvar a Deus nos cultos. Tem a oportunidade de ter experiências no meio dos trabalhos que são feitos da igreja, mesmo não sendo membro. Então, isso é de fundamental importância. É um trabalho delicado, é um trabalho difícil, mas de fundamental importância. Então, essa dificuldade é uma dificuldade não especificamente da cidade de Varginha, é uma dificuldade justamente da idade. Então, vai existir essa dificuldade em qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde existir um departamento dos adolescentes. Mas o que é importante, pastor? Certa feita, um irmão me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, o líder dos adolescentes, quando ele assume o departamento, ele se torna um adolescente, ele se torna mais jovem. Por quê? Porque nós estamos no meio de jovens que são animados, que são alegres, que têm força, que têm energia, que eles precisam gastar, né? O senhor, por sinal, para quem não sabe, o pastor Éder é o meu querido pai. Ele bem sabe, teve 3 homens, Lucas, Mateus e Tiago, conhecido como, né, furacão, tempestade, terremoto. Até hoje eu não sei porque eu era o furacão, mas tem algum motivo, né? O adolescente, ele precisa gastar energia, ele quer brincar, ele quer correr, ele quer ir no parque, ele quer jogar bola, ele quer jogar basquete, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, nós, como os líderes, nós estamos junto com eles, nós acabamos participando desses momentos legais. Mas foi me dito uma coisa interessante também. Apesar de estarmos no departamento dos adolescentes, nos sentimos mais jovens do que realmente a nossa idade aparenta. Nós não somos adolescentes. Nós não podemos entrar e tomar escolhas vindas dos adolescentes. Nós não podemos tomar partido de algumas coisas que os adolescentes querem tomar. Porque nós somos aqui a referência, não eles são a nossa referência, nós que somos a referência deles. Nós que temos que ter um conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que entender o que é certo e o que é errado. E se for errado, mesmo que entristeça o adolescente, o nosso posicionamento do que é certo e errado, nós temos que nos posicionar de acordo. Então, o Salmo de número 119, verso 9, diz assim,
com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, o que vai mostrar o caminho certo, ou o que vai purificar o caminho do jovem, ou no caso do adolescente? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Então, o líder, e o líder não necessariamente aquele que é o líder, o cabeça, né? Mas toda a liderança, tanto o primeiro quanto o segundo, os regentes, seja primeiro ou segundo, dependendo da igreja como acontece essa hierarquia, secretários, tesoureiros, se tiver também grupo de irmãos que são intercessores ou grupo de irmãos que são conselheiros, deve ter um posicionamento, deve ter uma vida em que ele seja exemplo. Se ele não é exemplo, ele não tem condições de estar no departamento, porque o adolescente é uma fase questionadora. Se ele quer fazer algo de errado e ele não tem a oportunidade, mas ele olha para um líder e vê o líder fazendo, ele vai querer fazer. E se ele vai fazer e apontar ainda, mas o outro está fazendo. Se o outro está fazendo, eu também posso fazer. Então, é de fundamental importância que a liderança ela seja exemplo para os adolescentes. Ele tem uma vida condizente com o cargo que ele está ocupando. Não estou dizendo que precisamos ser aqueles crentes carrancudos que não ri, que não conversa, que não brinca, que não pode nada. Não, estou dizendo o seguinte, nós temos total capacidade de termos uma conversa aberta com os adolescentes, na linguagem dos adolescentes, rir, brincar, conversar dentro da palavra de Deus, dentro do costume da nossa igreja, que é justamente a Assembleia de Deus, e ter uma vida correta, uma vida cristã, uma vida espiritualmente sadia e também santa. É totalmente possível. Porque os adolescentes eles têm essa noção de que, ou essa ideia às vezes equivocada de que o crente não pode fazer nada, o crente ele é quadrado, o crente ele não pode fazer coisas que ele goste, não pode isso, não pode aquilo, tudo não pode. Mas o crente verdadeiro, o que ele tem de principal é a alegria da salvação. Então, o crente que é crente é alegre. Então, essa faixa etária, ela tem esses desafios, ela tem essas dificuldades, mas isso torna ainda mais gostoso trabalhar com eles. Quando vamos fazer, por exemplo, um retiro, quando vamos fazer um culto no lar, nós temos um momento espiritual, mas também temos um momento de descontração. Momentos de gincana. Certa feita, a liderança fez um acordo, né? Entramos fizemos um trabalho bem legal. A gente conversou entre si, sem os adolescentes saberem. Como eles são bem frequentadores do ensaio, nós combinamos de um determinado ensaio, sem contar para eles, chegarmos, em vez de ter um ensaio, ter um dia de gincana bíblica. E todo mundo se surpreendeu, gostou, brincou, se divertiram, participaram. Então, esse trabalho não precisa ser necessariamente, né, aquela coisa, sempre a mesma coisa, até porque o adolescente, ele realmente não gosta de viver na mesmice, né? Ele gosta de coisas diferentes, ele precisa gastar energia. O adolescente precisa gastar energia, mas tudo dentro da palavra de Deus, dentro do que é correto, dentro dos usos e costumes da igreja, dentro da palavra de Deus, dentro da obediência do pastor, dentro da obediência da liderança e algo fundamental, dentro da responsabilidade e dentro da liderança e também do respeito e obediência aos pais. O adolescente tem que entender que o líder, que o pastor, que a liderança não são substituto dos pais. Nós não somos substitutos da liderança dos pais que estão em casa.
Nós somos irmãos em Cristo Jesus que estamos trabalhando para abençoar e ter um apoio na área espiritual. Mas dentro de casa a liderança sempre é dos pais. Então a liderança tem que trabalhar em união com os pais. A liderança tem que estar ao lado dos pais. Nós não estamos do lado dos adolescentes contra os pais. Nós estamos do lado dos pais que estão cuidando e têm um amor e carinho pelos seus filhos que são adolescentes. Então, isso também, pastor Éder, é muito importante, é muito fundamental para a obra de Deus. Se andarmos juntos, dentro da hierarquia, nosso pastor, se entrarmos junto com a liderança, unidos com os pais, para o bem dos adolescentes, esse trabalho vai frutificar, vai crescer. E última coisa, antes de eu já passar novamente ao senhor, pastor, o trabalho dos adolescentes é um trabalho que você planta hoje, mas você não necessariamente vai colher de forma rápida. Muitos adolescentes, eles vão ter experiências com Deus conosco, eles vão ter momentos espirituais abençoados conosco, vão ter um conhecimento da palavra, mas o momento em que eles vão começar a desabrochar é quando eles começarem a se desenvolver com idades mais avançadas. Os adolescentes no nosso campo, de forma específica, ele vai até, como eu falei, até os 15. Então, até os 15 anos, ele já está no início do ensino médio, final do ensino fundamental. Então, ele vai começar justamente já a passar a fase para os jovens. E essa frutificação veremos muito tempo depois, quando ele passar pelos jovens, quando ele estiver casado, quando ele estiver na obra de Deus, se for comissionado para o ministério, se Deus o levantar para ser pregadores, tanto pregadores, homens, pregadores, mulheres, pregadoras. Deus levantar pessoas que serão usadas por Deus para fazer missões. Tudo isso veremos mais à frente, mas o importante é não deixar de plantar agora. Porque enquanto ainda há tempo, nós temos que fazer este trabalho para plantar a palavra de Deus no coração deles. Amém? Então é isso, pastor. Esses vejo que são os desafios que nós temos aí para este departamento, mas é um departamento maravilhoso e eu tenho um amor e um carinho muito grande por eles, porque nós aprendemos muito com eles, né? Mas são bênçãos, em nome de Jesus. Queridos internautas, nós queremos fazer aqui rapidamente um convite, porque nós teremos na próxima quinta-feira, dia 2 de março, às 18 horas, a live 168, quando eu estarei recebendo aqui o pastor Carlos Roberto Silva, que preside a Igreja Assembleia de Deus em Cubatão, litoral do nosso querido estado de São Paulo. O nosso querido pastor vai nos trazer aqui a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cubatão. A transmissão será aqui mesmo no Facebook do Memórias das Assembleias de Deus e também em nosso canal no YouTube, é o canal do pastor Éder William. Querido presbítero Lucas Evangelista, nós estamos então agora nas considerações finais, no encerramento da nossa live, e eu queria que você deixasse uma mensagem aos adolescentes que nos assistem, aos pastores cujas igrejas ainda não têm departamento de adolescentes, e quem sabe também você pode aproveitar a oportunidade e deixar uma palavra aos líderes de adolescentes de outras igrejas e ministérios que nos assistem nesta live. Amém, pastor. Aos pastores que nos assistem, que não têm este departamento, eu apoio, em nome de Jesus, para que tenha. Cada faixa etária, para quem é principalmente da área do ensino, sabe que cada faixa etária
tem o método de ensino. Tem as suas dificuldades, mas também tem os seus modos de trabalhar de forma específica, de acordo com a idade. E na igreja não é diferente. Até por isso, a nossa própria revista da Escola Bíblica Dominical já é separada por faixa etária. Então, eu aconselho, em nome de Jesus, que tenha, se tiver um número bom de adolescentes para começar. Também aconselho aos pais que ajudem tanto o departamento dos adolescentes para que ele venha frutificar, venha crescer, que eles participem. É melhor o adolescente estar participando de um ensaio das 3 às 5 da tarde, num sábado, do que daqui a alguns anos o senhor não saber onde ele está, porque ele está no mundo, está perdido, está passando por tudo quanto é lugar. É melhor ele estar em um lugar onde o irmão sabe onde ele está, o horário para começar e terminar, saber que lá vai ter uma palavra de bênção para a vida do seu filho, porque isso vai ser bênção para ele. Também deixo uma palavra de Deus para os nossos queridos irmãos que também têm os seus trabalhos na liderança de outros departamentos, mas principalmente dos adolescentes em outros campos. Que Deus abençoe a sua vida, não desanime, permaneça, porque, primeiro, quem honra, quem dá o galardão é Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte aqui. Nós temos que fazer o que Deus colocou nas nossas mãos. O trabalho que Deus colocou nas nossas mãos não é em vão, mas é para a honra e para a glória dele. Amém? Pastor, muito obrigado pela oportunidade de nos ter dado aqui a palavra para trazer nesse tema tão importante. E é importante mesmo. É importante. Ela tem uma importância tão grande como, por exemplo, ganhar almas fora da igreja. Nós estamos também lutando para ganhar esses adolescentes para que permaneça na igreja, porque eles são bênçãos em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Infelizmente, chega mais um fim do documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao nosso convidado, o primeiro convidado de 2023, o presbítero Lucas Evangelista, líder do Departamento de Adolescentes da Igreja Sede da Assembleia de Deus em Varginha, Minas Gerais. Mas agradecemos sobretudo a você, querido internauta, que ficou até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos a todos e a todas na próxima live, quinta-feira que vem, permitindo Deus. Um fortíssimo abraço fraterno e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.